Olá, caríssimos espectadores. Meu nome é Evaldo e eu sou o criador deste canal. Atendendo a pedidos, a partir de agora narrarei os textos nos vídeos para tornar a nossa experiência mais envolvente e esclarecedora. Muito obrigado por fazerem parte dessa jornada. O tema de hoje é como surgiram as religiões. Vamos a ele. O surgimento das religiões é um tema complexo e de muitos lados, que envolve diversas disciplinas como antropologia, história, psicologia e teologia. A origem das religiões é difícil de rastrear com precisão, mas aqui veremos uma visão geral que aborda algumas das teorias e perspectivas mais comuns. As religiões têm sido uma parte fundamental da experiência humana, fornecendo estruturas para entender o mundo, a moralidade e o sentido da vida. Mas como surgiram as religiões? Vamos ver algumas teorias. Teorias antropológicas. O totetismo. Em sociedades tribais, o totetismo, que envolve a veneração de animais, plantas ou outros elementos naturais, é considerado uma das formas mais antigas de prática religiosa. Teorias psicológicas, arquétipos e inconsciente coletivo. Carl Gustav Jung propôs que as religiões surgem de arquétipos universais presentes no inconsciente coletivo. Então, necessidade de explicação. A religião pode ter surgido como uma forma de explicar fenômenos naturais inexplicáveis, como tempestades, terremotos, doenças e a morte. Então, houve essa necessidade por busca de sentido, de explicação para o desconhecido. Teorias históricas, revelação divina. Em muitas tradições religiosas, acredita-se que a religião foi revelada diretamente por uma divindade ou um ser supremo. Então, como podemos ver, o surgimento das religiões é um fenômeno complexo, que provavelmente envolve uma combinação de fatores psicológicos, sociais, históricos e até mesmo biológicos. Embora seja difícil determinar com precisão como cada religião surgiu, é claro que elas têm desempenhado um papel significativo na formação de culturas e civilizações ao longo da história. Essas são visões gerais de como surgiram as religiões. E dentro dessas visões, nós vamos abordar agora a necessidade que o ser humano tem de explicações. Explicações para os fenômenos externos e explicações para os fenômenos internos que envolvem as nossas vidas. Para entendermos como surgiram as religiões, precisaremos fazer um esforço de memória e voltarmos no tempo uns 15 mil anos atrás. E o que veríamos? Veríamos o ser humano na Terra numa luta imensa com as forças da natureza, numa luta imensa para obter o alimento, numa luta imensa para defender-se das intempéries do tempo e de tribos inimigos. Luta para sobreviver. As tempestades, os maremotos, os terremotos, e nós veríamos um ser humano amedrontado. A proximidade da morte, a perspectiva da morte, a fragilidade do corpo humano, enfim, a fugacidade da própria vida, é responsável por uma espécie de temor inato no ser humano, principalmente quando ele é obrigado a encarar a morte olho no olho. Então, olhando para a sua vida, ele só consegue enxergar caos. Sociedades em luta, tribos inimigas, doenças, perdas de pessoas amadas, abandono de seres amados, traições, intrigas, lutas por poder,
Se você pensar muito nessas situações, talvez você seja tomado de um pessimismo muito grande. Porque até hoje, com toda a tecnologia e com todos os recursos que temos, quando olhamos para a experiência humana, ela parece caótica. No entanto, o ser humano foi colocado exatamente no centro de uma contradição, ou melhor, de um paradoxo. Se a experiência humana possui a aparente marca do caos, aparente, bastava erguer os olhos, levantar o olhar, fixar as estrelas, e você será tomado de um encantamento. Porque se a vida humana na Terra é uma profunda confusão aos seus olhos, as estrelas do céu seguem uma ordem absoluta, uma ordem tão precisa que você é capaz de se orientar pelas estrelas. Experiência difícil essa. Não é fácil carregar um corpo de carne. Pisar no solo da terra é desafiador. Porque viver esse contraste é desafiador. No céu, cosmos, ordem, exuberância, beleza. Na vida humana, uma aparente confusão, incerteza, inclusive contra a própria sobrevivência. Qual de nós pode afirmar com segurança que amanhã não é o último dia? Esse paradoxo, essa experiência profunda, independente de quem você é, do que você acredita ou como você vive, essa é a experiência de todo ser humano na Terra. E essa experiência despertou um sentimento inato. Não há um ser humano na Terra que não tenha esse sentimento inato. O sentimento de que existe algo responsável pela criação de tudo. É preciso muita fé para acreditar que do nada surgiu tanta ordem. Que há bilhões e milhões de anos a Lua não erra um segundo na sua rota. Que há milhões e milhões de anos o Sol jamais interrompeu o seu curso. Os movimentos celestes falam-nos de um poder, falam-nos de uma causa primária. E esse sentimento inato recebeu muitos nomes. Mas os nomes não importam. Os nomes às vezes confundem. Esse sentimento inato de que há uma ordem, há uma causa profunda, é o sentimento de todos os seres humanos. E é em torno desse sentimento que surgiram as religiões no mundo. Tentativas humanas de explicar o sobre-humano. Como explicar essa ordem? Como explicar a regularidade? Como explicar a exuberância e a beleza da vida? Como podemos visitar as cataratas de Foz do Iguaçu e não sair maravilhado? Então, os homens, dentro de suas capacidades, dentro de suas possibilidades, passaram a oferecer explicações para essa ordem e deram o nome de religião. E já no início de toda manifestação religiosa no planeta, há a tentativa de responder a duas perguntas. Primeira, se de fato existe um ser criador de tudo isso, é possível me relacionar com ele? Ou esse ser é inacessível? É insensível? Será que o Criador de toda essa maravilha, de todo esse espetáculo,
não se importa com as minhas lágrimas? Será que ele acompanha os meus passos, por menores que sejam? Ou ele criou esse universo infinito e tirou férias? Essa é a primeira pergunta que toda religião do planeta tenta responder. Que ser é esse? Como ele se relaciona conosco? Como eu devo me relacionar com ele? Mas aí surge a segunda pergunta. A relação que porventura eu venha a travar com esse ser influencia as demais relações que eu tenho no mundo? Se for possível entrar em relacionamento com esse Criador, esse relacionamento afetará o meu casamento? O meu relacionamento com os meus filhos? O relacionamento com os meus amigos? As minhas relações sociais? Ou há uma divisão absoluta? A minha relação com Deus é uma coisa e a relação com o meu semelhante é outra completamente diferente. De modo que as religiões, no início, se contentaram em responder a primeira pergunta. É então que vemos nascer no planeta inteiro templos religiosos, lugares sagrados para onde as pessoas se dirigiam na expectativa de entrar em relacionamento com esse Criador absoluto. Não importa o nome, não importa a forma. E para regular esse relacionamento, intermediários. É então que se criam sacerdotes, sacerdotisas, rituais, roupas, alimentos, práticas, lugares, formas de se vestir, adornos e elementos externos para facilitar na concepção dessas pessoas a relação com esse ser infinito. E durante milênios e milênios incontáveis e até hoje, milhões de pessoas acreditam que precisam vestir uma roupa especial, precisam ir a um lugar especial para entrar em contato com Deus. Acreditam que precisam de intermediários especiais, pessoas mais privilegiadas, para fazerem um papel de agenciadores. Ou, na linguagem moderna, lobistas. Ele conversa com Deus e te recebe e consegue para você, quem sabe, 3 segundos na agenda de Deus. Porque milhões e milhões de criaturas no mundo não se sentem suficientemente capazes de entrar em relação com Deus por si mesmas. Milhões e milhões de criaturas no mundo não se sentem capazes de entrar em relacionamento com Deus se não estiverem em lugares especiais, se não estiverem comendo comidas diferentes, se não tiverem um vocabulário diferente. Todos elementos exteriores, como se esse ser que criou galáxias, e a ciência hoje com James Webb estima que existem mais de 3 trilhões de galáxias. Só na nossa, a Via Láctea, com mais de 200 bilhões de sóis, se importasse com o tamanho da saia que a mulher está vestindo. Mas essa busca, essa necessidade de pôr roupas especiais, de comer coisas diferentes, de entrar em locais sagrados, no fundo, expressa um sentimento profundo do ser humano. O sentimento de que, na minha fragilidade, eu não suportaria a grandeza de Deus. Nós sabemos disso. Então,
Meus caros espectadores, busque Jesus hoje, porque se você deixar para amanhã, pode ser que não dê mais tempo. Procure estudar os seus ensinos. Procure meditar as suas verdades. Procure viver o que estudou e o que aprendeu. A religião é o sentimento divino que une a criatura ao Criador. E o elo de comunhão entre a criatura e o Criador é Jesus. Jesus veio à Terra a acordar os homens para a vida maior. O seu Evangelho é um conjunto imenso de pérolas espirituais, mas só encontra pérolas quem está à procura delas. Busque Jesus e Ele mudará a sua vida para melhor. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, clique no botão joinha, faça um comentário, de preferência crítico, para que eu possa melhorar o canal. Compartilhe esse vídeo com um familiar, com um amigo, com um vizinho, ou com quem você achar melhor. E mais uma vez, muito obrigado. Desejo a você e seus familiares uma semana de paz e de serenidade. Que assim seja.